Fala rapaziada, professor Marco Ferrari na área, hoje tratando de um tema que pode aparecer de diversas formas na sua prova, tanto ligado à gestão de pessoas, quanto de maneira independente. O importante é que você tenha conhecimento do conteúdo em si, independente da forma que ele apareça. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre gestão de competências. Primeira dúvida que deve estar batendo em você: Marco, qual a diferença de gestão de competências para gestão por competências? Importante, a gente vai começar entendendo gestão de competências para depois entender gestão por competências. De maneira geral, como você deve lembrar lá dos critérios de departamentalização, quando eu vou departamentalizar a minha empresa, por exemplo, por projetos, a diferença entre gestão de projetos e gestão por projetos é quando eu falo de gestão de projetos, o foco está no projeto. Quando eu falo em gestão por projetos, o foco está na forma de gestão. Neste caso, quando eu falo de gestão de competências, eu digo que o foco está na competência, na análise do que é uma competência. Agora, quando eu falo de gestão por competência, significa dizer que eu vou departamentalizar, que eu vou organizar a minha gestão por competências. Maravilha? Mas você não fique aí tão preocupado com isso, que mais à frente a gente vai, sem sombra de dúvida, tocar nesse assunto. Como eu falo para você, estudar administração é muito fácil. Qualquer coisa que aparece, a primeira coisa que você tem que fazer é estudar o conceito. Então, quando eu falo de gestão de competências, meu primeiro ato tem que ser estudar o conceito de competência. Atenção para o conceito de competência, papel e caneta na mão. Capacidade de utilizar o conhecimento para agregar valor e fazê-lo acontecer na organização por meio da mudança e da inovação. É muito comum que você estude um tripé: gestão de competências, gestão de mudança e gestão da inovação. É muito comum, mas você não necessariamente precisa estudar isso. E quando eu falo de gestão de competências, quando eu falo de competência, eu vou correlacionar o conhecimento com agregar valor à organização. Você está mais do que acostumado a esse conceito aqui no nosso canal. Agregar valor significa trazer resultado para a organização. Agregar valor nada mais é do que trazer resultado para a organização. E aqui ele ainda utiliza essa expressão, fazê-lo acontecer na organização. O que a gente pode resumir esse conceito são os conhecimentos, as habilidades, as atitudes a serviço dos resultados. Lembra lá como é que a gente chama isso? Chama de chá. Ou seja, é o chá, o conhecimento, as habilidades, as atitudes, gerando resultados para a organização. Exemplo. Vamos supor que eu faça poesias. O professor Marco é um homem apaixonado pela vida, por tudo, e ele faz poesias. Se eu simplesmente escrevo poesias, isso é uma habilidade minha, certo? Isso é uma habilidade minha. Isso nada mais é do que um hobby. É uma habilidade que se torna um hobby escrever poesias. Agora, se eu transformo o conteúdo em poesias e isso facilita o entendimento do aluno, eu chamo isso de competência. Por quê? Porque eu peguei a minha habilidade e transformei essa habilidade em resultados. Transformei essa habilidade em valor para a minha organização, aqui no caso para a editora atualizada. Você consegue compreender? Por isso que eu digo que uma competência é algo que é percebido pelos outros. Exemplo, Neymar joga bola. Jogar bola é uma habilidade, certo? Você acredita que o jogar bola do Neymar pode ser chamado também de competência? Ele conseguiu agregar valor para as equipes através do futebol que ele pratica? Sem sombra de dúvida. Por isso, e quem fala que ele é bom? Quem fala que ele é competente no que ele faz? Não é a crítica, não são as outras equipes, não são as pessoas entendidas do assunto? Logo, eu posso tranquilamente dizer que a habilidade em jogar bola do Neymar é uma
competência porque ele consegue agregar valor através do seu conhecimento, das suas habilidades e das suas atitudes. Talvez você já tenha visto, mas nunca é demais falar a relação entre o que é conhecimento, entre o que é habilidade e entre o que é atitude, certo? Conhecimento é o saber teórico. Exemplo, formação em engenharia civil. Conhecimento, saber teórico, formação em engenharia civil. A aplicação desse conhecimento eu chamo de habilidade, o saber prático, saber subir uma parede. Saber subir uma parede é uma habilidade. Perguntinha logo de cara, é necessário ter conhecimento para ter habilidade? Não, você deve conhecer muitas pessoas que não têm formação em engenharia civil e que sabem subir uma parede, por exemplo, um pedreiro, um mestre de obra. Maravilha! Outra pergunta, todo indivíduo que tem o conhecimento tem a habilidade? Também não. Você provavelmente conhece algumas pessoas que detêm o saber teórico, mas não conseguem transformá-lo em saber prático. Então, perfeito, a gente correlacionou conhecimento com habilidade. Agora, atitude. Atitude é a proação, é a vontade de fazer algo. Tem gente que tem só atitude e não tem conhecimento, não tem habilidade? Sim, o famoso ignorante com iniciativa. Ele vai lá, faz, fica um lixo, mas ele tem iniciativa. Tem gente que tem conhecimento, habilidade e atitude? Tem. O indivíduo que é proativo, que tem os conhecimentos, detém as habilidades e vai lá e faz, muda a realidade, agrega valor. E tem gente que tem conhecimento, habilidade e não tem atitude? Sim, o indivíduo que tem um amplo saber teórico, consegue aplicar aquilo na prática, mas ele é envergonhado, ele não tem proação, ele não está afim de ver a coisa efetivamente mudar. Maravilha? Então, resumindo esse primeiro bate-papo relacionado à gestão de competências, competência é a capacidade de utilizar o chá, ou seja, o conhecimento, as habilidades e atitudes, para agregar valor para a organização, que significa dizer, trazer resultados para a minha organização, melhorar a operação da minha organização e fazê-lo acontecer por meio, aí sim, da mudança e da inovação organizacional. Tópico importantíssimo que suas bancas adoram é que a competência só é vista como uma competência se for percebida pelos outros. Maravilha, pessoal? Grande abraço, professor Marco Ferrari. Continue com a gente aqui na Editora Atualizar. Tchau!